Você sabe o que é um prisioneiro? Não. Vocês se lembram na aula de metrologia que a gente falou de torques e tudo mais? E eu mostrei para vocês o que são os parafusos. Lembra a rosca total e a rosca... Dando sequência agora na aula, né? A gente vai falar agora sobre a remoção. Lembrando que não é tão simples assim. Quando a gente fala em remover a roda dianteira, seja o sistema de freio a tambor, sistema disco, envolve vários fatores, como, por exemplo, cabo do freio dianteiro, né? O cabo mecânico, né? Ou seja, através do acionamento do freio a tambor, não é com sistema hidráulico. Nós temos também o cabo do velocímetro, ou seja, neste modelo tem essa questão também, então desde a hora de desmontagem, da inspeção, da remontagem, quantidade de óleo recomendado pelo manual. E depois vamos aplicar a técnica para saber se está no nível correto, utilizando também ou a haste de profundidade do paquímetro ou utilizando aqui a nossa seringa, que é uma outra técnica que eu vou passar para vocês na sequência, para quem nunca utilizou. Lembrando que eu também deixei esse link para vocês aqui na plataforma. Legal? Então o próximo passo, pessoal, aqui é a gente colocar o nosso óleo. Lembrando que lá embaixo o tampão, né, já está colocado, está apertado, então não vamos correr risco de vazamento. Então vamos colocar o nosso óleo aqui dentro da suspensão. Eu gosto, tá? É técnica minha, de movimentar o conjunto fazendo o efeito de bomba, né? Ó. Para sangrar o sistema, fazer o sistema trabalhar lá dentro, preenchendo a galeria com o óleo. Ok? E vamos lá. Lembrando que nessa montagem a mola não está no local ainda, né, nem o espaçador, somente o conjunto interno ali, né? E a gente deixa escorrer um tempinho aqui. Junto aqui, tá? Baixa mais um pouquinho, ó. Vitor, aqui, ó. O espelho tem que encaixar ali, ó. Tá vendo que tem um rasgo ali? Uhum. E aqui tem um ressalto. Então essa roda, ela tem que ser encaixada nessa posição. Vai descendo, Bernardo, devagarinho. Ó, a cor do óleo também é diagnóstico. Pode botar essa tampinha aqui, ó, para ela ficar escoando, né? Ó, vai pegar a molinha lá. A chave bota aqui em cima, Miguel, para nós. Isso. Olha só. Será que tem sujeira aí dentro? Olha a quantidade de sujeira que está saindo. Olha lá. Vira o motor um pouco. Olha ali. Vamos olhar aqui, ó. Ó. Olha lá, olha ali, olha a quantidade de sujeira neste motor, olha ali, olha lá, pedaço de pano, né? Olha o estado do motor, né? Então olha o que a peneira está segurando aqui, tá? De sujeira, olha ali, gurizada, olha lá, olha a sujeira, vocês entenderam a importância disso? Olha lá. Isso aqui é um filtro, né? É um filtro lavável, que a gente limpa, né? Se não tiver com a peneira furada e tudo mais, ele serve para isso, né? Mas olha a quantidade de sujeira que ele estava ali retendo, que provavelmente estaria indo para dentro do motor, tá? Então já fica a dica para vocês entenderem o porquê do filtro. Cuidado com a câmera também. Aramezinho aqui, vamos dizer assim, nesse que está estanhado aqui, esse fiozinho, ele vai lá. Você conhece, né, o componente que são importantes para identificar os módulos de potência, velocidade da moto, tudo isso é proveniente desses sensores que estão lá na roda. Velocidade no painel, a carga, módulos, né? Ou seja, se o TPS vai ativar ou não, dependendo da velocidade, módulo 1, 2 e 3. Então, ele funciona com essas estratégias, ok? Agora, a nossa próxima etapa, em cima da controladora, é identificar os outros 16 fios, né, os condutores que nós temos ali
pela frente. Então, da mesma forma, pessoal, eu vou trabalhar pelo lado de cá. É fio pra caramba, né? Lembrando que os pretos aqui são os nossos negativos. Então, eu já vou colocar ali sinalizado isso, mas antes vamos identificar quem é quem aqui, né? Com o nosso osciloscópio. Lembrando que aqui a gente vai ter provavelmente tensões variáveis, né? E a gente tem que cuidar a questão do osciloscópio. Então, vamos se aventurar com o nosso multímetro primeiramente. Vou deixar para vocês aqui, visualizando ali, eu vou vir para cá. E nós vamos dar uma agora circulada ali, ó, com as informações. Vamos colocar lá na faixa de 200 volts, né? E vamos verificar o que nós vamos ter de informação. Então, identificando aqui que nem o nosso quadro, né? Lembrando pela cor de cá, pelo conector. Nós vamos começar lá com o roxo, né? Então lá, ó, roxo, depois sextavados e não estriados, ok? É uma dica muito boa. Detalhe agora, eu vou colocar aqui o estriados para vocês terem uma ideia, a folga que tem, tá? Não estou dizendo que o sextavado não venha a ter, só que aqui a tendência, se a porca estiver danificada, é a ferramenta danificar ainda mais ou até passar por cima, né, desse sextavado, ou seja, a ferramenta girar, dependendo do esforço, que a gente acha que vai pouco torque, às vezes, na verdade, às vezes vai 6 a quase 10 quilos de torque aplicado numa porca, né, de um eixo de roda, dependendo da marca e do modelo, ok? Detalhe, agora utilizando aqui o soquete, né, sextavado, nós temos praticamente a mesma folga, tá? O que eu recomendo para vocês? Galera, esse aqui é um pedaço de plástico, ok, embalagem, saquinho, né, que a gente bota aquelas folhas 4, enfim, qualquer sacolinha, pode ser uma sacolinha de plástico. O que acontece se eu coloco aqui essa sacolinha e coloco o soquete no lugar? Galera, olha só que legal, eu praticamente compenso essa folga, tá? Se eu for colocar aqui a sacolinha dupla, olha só, folga praticamente zero nessa interface. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Para quem já viu meus vídeos por aí, né? 2 volts. Ok. Agora o seguinte, deixei a borrachinha aqui do lado, né? Vamos olhar aqui, ó, primeiramente, antes de tudo. Galera, se eu tenho um fio laranja com marrom e um laranja com preto, quem são eles? A nossa rede CAN. Depois, lembrando que o pico aqui, a leitura vai ser igual, né? Então lá, ó, na faixa de 105. Se eu movimentar o meu instrumento para lá, a medida fecha. Quando eu venho para cá, a medida vai abrir e depois eu venho para cá, ela vai fechando. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado em estar em 180 graus. Procurar o ponto máximo de abertura, visualizando a movimentação do nônio. Então eu vou encostar ele aqui, vou puxar novamente o cursor e vamos ver o que vai apresentar para nós aqui. Ele fala em 85, olha lá. Venho abrindo ele, abrindo. Ó, começou a voltar, vou. Ó, aparentemente parou aqui. Vamos dar uma olhada? Olha lá, aqui para mim apareceu 84 com 55 centésimos, ok? Lembrando que eu estou com um instrumento de 20 divisões. Então, vamos lá. Eu encontrei aqui 84 com 55 milímetros, ok? Esse é o nosso diâmetro aqui usando a ferramenta, certo? Então ele fala ali em 85, eu tenho 84 com 55, ok? Então temos duas medidas, curso e diâmetro, ou seja,
a grosso modo, né, se a gente for calcular agora, nós vamos pegar uma calculadora. O que é a fórmula da cilindrada? A fórmula da cilindrada, ela é o diâmetro ao quadrado vezes o curso, vezes π, vezes o número de cilindro, ok? Dividido por 4, o fator denominante, ok? Essa é a nossa cilindrada. Ou seja, a gente tem o diâmetro lá em cima, aqui, né, na parte de baixo, aqui o diâmetro. Temos o curso lá na parte de cima, certo? Π significa 3,14, né, arredondando. Boa tarde aí, galera. Eu me chamo Heriberto de Freitas, estou no ramo de bicicleta há algum tempo e faço cursos de aperfeiçoamento desde 1986. E são vários e vários cursos que eu tenho passado pela minha vida e agora me surpreendi com a WR Fácil. É um curso perfeito, um curso com muita técnica, muita sabedoria do instrutor. Eu vou dizer para vocês, fiz muitos cursos, não é criticando, que eu ia para casa cheio de apostilas, de anotações e batia dúvida. E hoje eu não estou levando apostila, estou levando o certificado e a sabedoria. Super indico, quem precisar, procure. É gente boa. O restante aqui é igual como qualquer outro estator. Então, o bifásico, monofásico e também pode ser um trifásico. Então, a gente tem, vamos botar mais pro ladinho aqui, essas funções aqui. Então, ó, o nosso bifásico, monofásico, ela tem um peso, né? Pela gravidade, ela desce muito rápido. Nós estamos lá exatamente a zero, ali em cima na nossa bureta, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai começar agora, né? Eu seguro ela aqui mais embaixo, então agora eu tenho que ter uma destreza, né? Então cuidar, e eu vou lá, ó, colocar ela lá dentro, com cuidado, ó, introduzo ela, vou abrir o meu registro devagarinho, tá? Ele não é um registro leve, né? Até porque ele tem uma vedação, e eu não me preocupo em ficar cuidando da bureta, quanto está descendo, e sim me preocupo como está sendo feita a operação aqui, na questão do preenchimento da cabeça do pistão, né? Ou seja, essa área com rebaixo. E aí vamos ver como é que vai se comportar agora. Ó, fecho o meu registro, vou tirar ela aqui e vou movimentar ela um pouquinho para a gente tirar aquele bolsão de ar ali. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o vidro de lado, ó lá, ó, fechando ela lá, venho para cá e transfiro a bolha de ar, ó lá, para o outro lado. Ó lá, continuo movimentando e a bolinha de ar está ali, ó, estourou a bolinha de ar. Venho aqui de novo. Tem uma outra bolinha perdidinha lá, mas aquilo lá não vai fazer grandes anomalias no nosso cálculo, tá? Ó, venho aqui de novo, abro devagarinho, observo o que está sendo feito ali. Aquela pinga, ó, vou abrir para vocês verem ali, ó, fora do local. E cuidar para não botar líquido para fora, né? Devagarinho. Ó, começa a gotejar e ela vai embora, ó. Ó. E ó, uma bolinha de ar ali, mais umas gotinhas. Ó. Vamos ver como é que vai se comportar agora. Olha lá, ó. Movimento ali um pouquinho, só para aquela bolinha de ar se desintegrar. Deixa eu só encostar a pontinha da ferramenta. Venho com ela aqui para o lugar de novo. Ó, uma leve bolinha ali só, formando ali no conjunto. Venho aqui, ó, devagarinho, com paciência e venci ela. Ou seja, está 100% preenchido, tá? Então isso é importante, a gente ter líquido, não botar líquido para fora e a quantidade. Então aqui, galera, olha só, foram 11 ml, certo? De líquido no rebaixo da cabeça do pistão. Nesse momento, o que eu venho? Eu vou pegar minha caneta e vou anotar aqui 11
ml, certo? Esse é o nosso primeiro valor, ou seja, no pistão. A nossa próxima etapa, lembrando, eu vou utilizar de novo a mesma bureta, não preciso esvaziar ela e completar. Eu vou agora ver quanto vai lá também e vou somar os dois valores. Não precisa nem somar, né? É só ver o resultado direto aqui na bureta. O mesmo processo que foi feito aqui, a gente vai fazer agora ali no cabeçote. Então assim, ó, para remover esse conjunto, pessoal, só movimentem o virabrequim, a chave está do outro lado. Olha lá, ó, pistão desceu, vocês evitem, né, fazer sujeira na oficina e tudo mais. Ou seja, ó, movimentou aqui, saiu aqui a graxa direitinho, ó, mal escorre um pouquinho de líquido, certo? Aqui eu estou usando fluido de freio, certo? Então, atento a isso. Então, eu vou limpar aqui depois, higienizar, já passo um WD-40, né? Mesmo um óleozinho de motor, já deixo ali em condições. Deixar com fluido ou água, pode enferrujar o cilindro, pode não, né? Vai enferrujar o cilindro, prejudicar os anel aí, às vezes, perde, né? Eu digo assim, até tem que retificar o motor, se o motor ficar parado lá, cheio de ferrugem no cilindro. Tá? Retificou um cilindro, deixou guardado na oficina, se não tiver cheio de óleo, vai ter que retificar de novo, que já foi embora todo aquele brunimento que retém lá película de óleo no motor, certo? Então agora dando sequência aqui de novo, então lá foi finalizado o processo, né? A gente vem para cá e da mesma forma. Então agora eu vou passar aqui a graxinha, ó, com o mesmo propósito. Eu tenho que vedar aqui para esse líquido não sair lá de dentro, né? Ficar somente ali onde é o alojamento, ou seja, a nossa câmara de combustão, né? Onde tudo acontece, né? Então, vamos fazer esse serviço aqui, bonitinho aqui, bota de mais, bota de menos. Maravilha! Pego um papelzinho aqui, limpar meus dedos agora. Então fica tudo sujo. E aí eu faço o mesmo processo. Eu pego o nosso vidrinho aqui e venho aqui, ó, botar ele numa posição na qual eu vou começar a preencher o nosso cilindro. Então eu venho, pressiono novamente a placa, ó, contra o nosso cabeçote, certo? Ela tem que fazer a vedação ali, ó, dependendo do ponto que ela está apoiando, né? Sempre cuidar se apoiar num ponto que tenha uma irregularidade, até mesmo uma sujeira lá. Apoiado, né? Às vezes pode cair, virar, né? Mas se deixar apoiado, deixa escorrendo, né? Enquanto isso vai fazendo uma... Essa peça, ela vai na parte de trás. Então essa moto, ela tá vazando óleo, né? E é muito característico desse modelo de motocicleta. Então ela vaza o óleo por causa dessa vedação aqui, ó, do retentor do eixo do virabrequim e da parte da carcaça, tá? Então vai novo, vai todo o estator novo da Magnetron, tá? No lugar ali, com a bobina, né, do CDI, tudo novinho encaixado lá. Então vamos tirar o máximo possível de óleo. Esse motor vai receber um tratamento também de higienização externa, né? Tirar sujeira, graxa, terra, né? Para que ele possa ir para o lugar, ou seja, de volta para a Today ali, nas melhores condições possíveis, com regulagem de válvula feita, com escapamento, né? Com tudo direitinho. Curtiram? Sim. Que bom. Então sigam estudando e... Ai. Merece uma coroa nova. Primeiro do lado é contrário.
nível era bem baixo, tem que falar bem a verdade. E Ontem, a pergunta que eu fiz para bem eles lá no superado. restaurante foi exatamente isso. Aí a gente almoçando, eu perguntei para eles, para vocês que são da área, vocês acham que tá legal e tal? Então, foi Legal. bacana. Show. Eu digo assim, isso aqui foi um desafio para nós, tá? Cara, vamos criar as pessoas pedem. Isso aqui existe porque as pessoas pediram. Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso aí, dando sequência nas nossas aulas. Lembrando, não se esqueçam de avaliar esta aula nas estrelinhas e também abaixo do vídeo aqui no campo de observação deixar o seu feedback, caso você tenha ficado com alguma dúvida, né? Queira também deixar aquele elogio que é bacana para que a gente siga motivado aí, crescendo cada vez mais. Galera, o teste do motor é um teste muito simples. Vocês provavelmente já estão acostumados, né? Para o pessoal que já testa o sistema de carga das motocicletas, o estator não é muito diferente disso aqui. Ou, por exemplo, como testar um induzido de um motor de partida, né? E assim por diante. Então, uma aplicação para motores. Ou seja, nós temos aqui 3 enrolamentos, por isso nós temos 3 fases, né? Ou seja, mais, menos, vai depender do motor, se ele é monofásico, trifásico e assim por diante. A técnica é a mesma. A gente tem um elemento ferroso, né? Ou seja, o eixo aqui é de metal, né? Também de aço, né? Ou seja, não pode ter continuidade entre as fases e a carcaça, tá? Então o teste é bem simples. Aqui eu tenho um outro modelo de motor que é utilizado numa scooter, né? A forma de ser mancalizado já é diferente, né? Parece uma mancalização, né? de um eixo de bicicleta, vamos dizer assim. Ou seja, ele é fixo dos dois lados, então é mais fácil, lógico, de remover o motor. Aqui é a parte do imã dele, então o próprio imã, né? Ou seja, do motor já é a própria roda, né? Diferente deste modelo, que a roda ela é fixa na carcaça do motor, né? Então o motor é separado e aqui é tudo junto, né? Onde bota o pneu é em cima do motor. Mas lembrando, cada modelo que vocês forem pegar, normalmente é mais ou menos parecido, o mesmo padrão dos testes, mas pode mudar a forma estrutural. Como também vocês vão se deparar com motores, por exemplo, que são centralizados e a transmissão vai ser por corrente ou por correia, né? Ou seja, substituindo literalmente onde fica o motor da motocicleta, uma CG, né, por exemplo, e aí levando essa transmissão, né, desse movimento do motor até a roda traseira, né? Então é um outro tipo de motor, tem que ir lá desmancalizar, carcaça, extrator e assim por diante. Então a gente tem que se defender, porque tem muitos modelos de motores aí, ou seja, de motocicleta 100% elétrica, né? Já deixa limpo, tá? O tubo. Feito isso em um, vou fazer no outro também. Rapidinho. Aqui. Outra questão importante também para vocês identificarem, cabelinho aqui, identificarem sempre se o tubo ele tenha alguma aresta, né? Ou seja, algo que possa vir a cortar o retentor. Porque na hora que a gente vai instalar o retentor, às vezes é importante a gente passar uma fita fecha-caixa, que a gente chama, né? Aquela fita transparente, aquela fita durex larga, para evitar machucar e passar uma vaselinazinha industrial ali na hora de inserir o retentor. Facilita bastante. Quando pega a suspensão, por exemplo, invertida, né? Isso é muito fácil de acontecer do pessoal aplicar o retentor e danificar o retentor novo na aplicação. Mesmo que venha inserir, mas não fez a proteção, né? Não preparou o tubo para receber esse retentor. E galera, qual que é o passo agora aqui? É o inverso. Então, lembrando que vai a molinha, tá? Aqui, ok? Esse conjunto, ele vai ir por dentro do tubo. Então, ó, vai passar aqui, lembrando que tá tudo limpinho. Então, ele vai inserido aqui, tem que cuidar que às vezes ele dá uma trancadinha nessa gachetinha, tá? Tem que fazer um movimentinho lateral e ela vai embora, ó. E ele vai sair lá embaixo, tá? É assim que a gente deseja, né? Que ele saia lá embaixo. Ó, saiu lá embaixo, tá? O que que acontece? Agora vai vir essa bucha, tá? Que vai também ajudar lá a mancalizar na parte interna do tubo, certo? E depois sim vem o restante. O pessoal bota cola aqui no parafuso, né? Porque esse cara vai prender por baixo de tudo lá, ó, com o tubo externo, tá? E aí sim a próxima etapa é o nosso tubo, tá? Sem antes botar retentor, sem botar nada, vai ele inserido aqui. Lembrando que não pode bater nessa área aqui do tubo, tá? Isso é bem importante, ok? Então, ó, automaticamente vem o nosso tubo aqui, tudo limpinho. Ó, vai lá no fundo. Outra questão que é importante observar também
se ele não tranca em nada, né? Quando a gente coloca o tubo aqui, ó, se ele está girando livre, né? O outro estava torto, então às vezes botar o tubo lá no fundo e movimentar ele também é importante, tá? Aí agora aqui, a gente vai trazer ele de volta aqui para nossa morsa. Eu vou girar a morsa aqui, deixar ela já na posição também, tá? Vamos botar ela nessa posição aqui de trabalho. E nós vamos trazer ela para cá, porque agora a gente vai usar o torquímetro de novo. Ó. Ok? Vem para cá. Então a gente tem que usar a chave novamente para travar. E aquela ferramenta que a gente utilizou, né, ou seja, a chave T, ela tranca exatamente aqui, ó, pessoal. Aqui dentro mesmo, assim, de forma grosseira, né? Ela dá uma batidinha, ela trava para fixar esse duto, esse tubinho interno, que chama, né? O pessoal chama até de flauta também, por causa dos furinhos, né? Então ele vai lá dentro, né? Então observa aqui que foi tudo lixado, só no contato de novo ele já começa a oxidar, começa a enferrujar novamente. Então, procurar limpar, às vezes passar um WD-40, essas peças vão ficar muito tempo paradas, tá? Então começa já a oxidar aí novamente, tá? Então, dando sequência aqui, nós vamos pegar a nossa barra T, aqui, para fixar a parte interna, tá? E a gente vai usar o torquímetro. Ok. A próxima etapa agora aqui, falando do torque, né? Lembrando que a gente tem um parafuso 8, então o torque que vai ser dado, a gente vai se basear pelo padrão livre, né? De torques, tá? Por que isso? Porque não tem lá especificando isso normalmente. Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. Acredito que não. Motor, chassis, vamos ver no chassis. Porca. Parafuso da mesa inferior, mesa. Ó, parafuso do amortecedor dianteiro. 2, ó. Diâmetro da rosca. Fala em 2,3 kg, ok? Então a gente tem aqui, ó, parafuso do amortecedor, tá? Aqui, tá? Então 2,3. E pode variar de manual para manual. Então, com isso, nós vamos calibrar o nosso torquímetro aqui em 2 quilos. Ó, 2 quilos, 100, 200 e 300, tá? Em 2 quilos e 300, eu vou pegar o nosso adaptador para que a gente possa usar ali. Vamos pegar aqui o nosso adaptadorzinho. E a gente vai usar o nosso torquímetro aqui, tá? O pessoal já viu apertar até com pneumática ou apertar de qualquer jeito. Galera, vai dar problema. Então aqui o que acontece? Vai a arruelinha, tá? Tem que ter a arruelinha, não adianta ficar botando cola, tá? Em primeiro momento, eu já vou instalando ela aqui com a minha mão. Seguro a chave, né? T, olha lá, a chave já começa a girar. Seguro com a chave e já dou uma encostadinha com a mão. Depois eu venho e vou aplicar o nosso torquímetro aqui. Então o torquímetro lá embaixo, né? Segurando aqui a chave T, eu vou fazer o movimento de aperto. Três vezes para confirmar, aperto foi dado dentro do padrão, ok? Sem bater em nada, sem danificar nada. Tá feito o aperto. Agora tem que cuidar para verificar se a nossa chave vai sair. Então eu dou uma giradinha aqui, ó, movimento lateral, tá? Dando sequência então aí após a colocação dos discos, né, de freio na roda, toda aquela técnica, aqueles cuidados, limpeza, né, torque, agora sim nós vamos instalar aqui novamente.
Lembrando que eu sempre procuro de cuidar o que eu vou fazer, planejar o que está sendo feito, separar a ferramenta, as peças, as pinças de freio, os travões já estão ali separados, né? Olha lá, ó. Coloco eles presos com uma cintinha plástica, coloco um paninho, para também evitar eles estarem soltos aqui batendo, pode bater na roda e atrapalhar o que vocês estão fazendo. Então, a partir de agora, a gente vai inserir essa roda aqui. Então, pelos cuidados, né? Ou seja, a posição que a moto se encontra, a gente tem que identificar a posição do eixo, que às vezes o pessoal coloca até o contrário. Neste caso de cá, eu vou tirar ela aqui, ó, a nossa porca-parafuso, né? Vamos remover daqui, vou tirar a arruela. Tenho 2 espaçadores. Isso aqui também é importante, pessoal, saber qual é o lado do espaçador. Ou seja, tem diferença. Às vezes as motos, o próprio eixo, ele já é o espaçador ali da roda. Então, como o exemplo da S-Red, né? Aqui já não é assim nesse formato, tá? Então, esse eixo ele vai entrar da esquerda para a direita. Então, ele vai sair de lá e vai entrar aqui até o outro lado. Sempre lembrar aquela questão da altura da suspensão, a inspeção, às vezes o próprio eixo pode estar torto, né? E está fora da posição para que a gente possa instalar aqui o conjunto. Senão chega na hora de colocar a roda, aí você fica segurando a roda, né? E o eixo não entra, não dá certo, cai bucha e assim vai dando aquelas dores de cabeça que a gente não quer ter na hora de instalar ou até mesmo na hora da remoção, se a gente não tiver ali programado com as ferramentas, né? Manual de serviço, que também já está aqui comigo ali aberto, a gente vai ver junto o torque que é dado na porca, né? Nos parafusos de fixação dos travões, né? Da pinça de freio. Então, vamos juntos nessa jornada para a gente finalizar essa parte da frontal dessa Ducati Panigale 1199. Vamos lá! No processo agora, eu vou passar uma dica que é importante para vocês. Um detalhe que o pessoal normalmente comete. Na hora de colocar o eixo, independente da moto, quando vocês vão inserir o eixo e sentiram que o eixo tem uma resistência, ou seja, ele não consegue passar para o outro lado, o pessoal normalmente vai pegar o martelo, vai bater, vai arremanchar e acaba estragando até o eixo e danificando às vezes até a rosca onde vai lá uma porca ou uma rosca interna. Olhando aqui de perto, será que é só seleção de bronzina? Repetindo, né? Então, a gente tem que se orientar nesses 5 pontos aqui de deformação. Isso aqui é uma escalinha, é uma régua que a gente vai aprender junto como funciona, baseado também pelo manual de serviço, ok? Então, é importante demais. Então, o que ela dá de resolução para nós? Ela dá 25 milésimos de milímetro, 38 milésimos de milímetro, 50 milésimos de milímetro, 64 milésimos de milímetro e 76 milésimos de milímetro, ok? Essa é a folga identificada pela aplicação desta técnica aqui, que a gente pode, né, vamos supor, né, considerar como se fosse um instrumento de metrologia através de um filme, né, de uma película. Falando de outras atividades, quando vem aqui já está sujo de novo e eu vou utilizar novamente aqui. Aí assim, eu tenho que aplicar aqui. Pessoal, cuida se tem algum furo, né? Então, ó, eu vou levar o meu micrômetro, vou apoiar sempre a parte fixa, ok? Olha lá, ó, do micrômetro e vou levando aqui no tambor, olha lá, verificando e aí vou levando na catraca até atingir ali o ponto máximo do virabrequim. 1, 2, 3. Travo a medida, retiro a ferramenta. De novo que eu, ó, sem querer encostei ali, eu já girei, né? Então a gente tem que cuidar, tem que fazer e fazer bem feito. Por isso que eu digo, tem que fazer com calma e com paciência. 1, 2, 3. Ó, travou aqui, tira a ferramenta sem encostar na ferramenta lá em cima. E agora, a partir desse momento, eu vou fazer a leitura. Ou seja, se é de 37.960 a 37.976, olha só, olha a finesse do negócio, né? Vou colocar esse cara aqui. Tá lá grudado no meu dedo, ele não quer sair dali. Vai ser da sujeira da mão, né? Olha lá, ó. Coloquei um pedacinho. Vou pegar o outro pedacinho e vou colocar ele do outro lado, tá?
Até ficou um pedaço grandão aqui, eu vou dar uma diminuidinha nele aqui, só pra ficar bonitinho lá. Ó. Eu faço assim, tá? Então, eu só uso um pedaço, não sei o que mais e tal, papapá, ok? Então lá os 2 pedacinhos de plastic gauge. Então, olha o que é a técnica disso. Lembrando sempre, né, no campo abaixo desse vídeo, colocar aí suas observações em relação à prática da técnica. Seja bem-vindo a mais uma aula, agora dando sequência na parte da montagem. Então, na aula passada a gente viu a seleção de pastilha, onde as pastilhas elas podem ser intercambiáveis, ou seja, eu posso trocar as pastilhas de lugar, sempre observar a forma construtiva, se já não foi manipulado alguma vez a parte superior, né? O pessoal faz seleção, às vezes troca os tuchos de lugar, faz aquela misturança, e aí na hora que a gente vai desmontar, né, na próxima sequência, né, ou seja, a moto parou na sua oficina e já foi feito o procedimento em algum outro momento pela quilometragem, né, enfim, ou por até um reparo no motor, foi desmontado e montado porque deu outros problemas. Às vezes o câmbio quebrou um dente, tem que desmontar o motor, deu um problema de cilindro e não envolve o cabeçote, né? Então tem que cuidar, verificar, manual de serviço sempre em mãos. Após ter feito a seleção de pastilhas, né? Então, ou seja, nós temos as pastilhas separadas, selecionadas, as que tiveram que ser compradas foram compradas, as que tiveram que ser intercambiadas, ou seja, trocadas de lugar, foram feitas. A gente vai iniciar o processo o quê? É voltar no tempo, né? Ou seja, a gente desmontou, a gente vai fazer o inverso agora. Então a gente vai colocar de volta os comandos e vai seguir montando. Ou seja, o que eu faço aqui? Eu venho aqui com uma almotolia, eu coloco aqui costumo de praxe, eu venho aqui e coloco aqui uma gotinha de óleo lubrificante, aqui aonde eu vou colocar os nossos eixos, né, no lugar. Ou seja, eu não vou colocar o nosso eixo aqui, né, o comando de volta com o sistema todo seco aqui, sem óleo. Então, pelo menos eu vou ali e pingo uma gotinha de óleo. Então, com o óleo colocado, já para não esquecer esse procedimento, a gente vai colocar agora, né, na ordem, como a gente fez a inspeção toda, na sequência as pastilhas. Então, eu pego a pastilha lá no nosso primeiro, com cuidado, e vou lá e vou, introduzir a pastilha no lugar, ok? A pastilha está lá encaixada. Existem aquelas questões de que, eu removi a pastilha, eu tenho que colocar ela na mesma posição. O que seria a mesma posição? A pastilha normalmente fica com a marcação para baixo. Bem no meio ali, do 2 milímetros com 30 centésimos, a gente tem uma marquinha que é a marca da válvula. Ou seja, e aqui a marca do tucho, que seria essa parte de baixo aqui e lá, ok? Então, se desmontou, monta no mesmo formato. Ou seja, eu vou botar o número voltado para o pé da válvula. Então, olha lá, encaixa a válvula ali naquela posição. Coloquei já a pastilha, eu venho aqui e coloco o meu tucho, ou seja, o meu copinho. Pessoal, a interferência é bem pequena, então, eu não posso forçar, tá? Ele encaixa certinho lá, ele fica livre, tô girando ele com o dedo aqui, ele não pode trancar, né, esmagar, nada desse tipo. E sigo no procedimento, montando aqui as pastilhas por pastilha. Pastilha, tucho, pastilha.
fazer? Eu vou vir do outro lado aqui, ó, e vou soltar o conector. Então eu empurro ele, aperto a trava, tiro o conector. Beleza, a primeira etapa já foi feita, tá? A segunda etapa vai ser a remoção aqui, né? Já deixei as capas, já estavam soltas durante a aula anterior. É remover esses 3 parafusos, tá? Então da mesma forma, né? Eu acabei guardando aqui a chavezinha, a nossa catraquinha, e vou reutilizar novamente. A gente tem que cuidar muito depois da questão do aperto, né? Não pode apertar muito, né? Olha lá, ó. Vem, solta um pouquinho um, solta um pouquinho o outro, tá? Depois um pouquinho o outro. E aí eu vou vir manualmente aqui, né? Ou seja, com a mão, venho. O que eu recomendo? Tirou o parafuso, tá? Que fixa aqui a fase, né? É bem padrão, linha elétrica industrial, né? A clipagem aqui do terminal. Então, eu venho e coloco o parafusinho aqui de volta, né? Então, esses terminais, se a gente for olhar, ele tem um código, né? 16-6, né? Porque provavelmente é para um cabo de 16 milímetros e ele tem um diâmetro de 6 interno no furo, tá? Então, ó, mesma questão aqui, vou soltar a outra fase, finalizo com a mão, tiro, já coloco de volta na controladora. Novamente aqui, a terceira etapa. Ó, tiro, né? E já coloco de volta na controladora. Assim a gente não perde. Cuidado que essas borrachinhas às vezes se soltam, né? As borrachinhas não são coladas, são só encaixadas ali, elas podem, né, se perder aí, né? Ela acaba sendo um isolador, né? E também sinalizando as nossas fases, tá? Beleza. Primeira etapa, né? Aqui na nossa mão. Agora a gente tem um desafio, que é passar esse cabo, né, por dentro da balança. Então ele entra aqui, tem um buraco aqui, ó, minha mão sai lá, mas aqui embaixo é exatamente o mesmo desenho. Depois ele vai passar por dentro aqui e vem e sai aqui fora. Só que é o seguinte, aqui dentro, para sair aqui, às vezes tem que ver se vai sair de boa, se vai puxar aqui pode arrebentar. Então o que a gente tem que fazer? Com muito cuidado agora, né, organizando esses fios, né, eles acabam se moldando numa posição. Ó, essa capinha, a gente pode remover ela aqui. Ó, vamos tirar essas capinhas, né? Depois cada uma volta para o seu devido lugar. Já tiramos mais umas etapas. E vamos ver se ele vai conseguir passar, né? Ele vai vir por baixo, lá, por toda aquela estrutura que tem lá embaixo. Vou puxar aqui, ó, nossa, a alavanca, né? Eu digo a alavanca. É o cavalete lateral. Então ela passa ali por dentro. Aqui tem um espaço, né, para percorrer esses condutores. Só que é o seguinte, nosso desafio vai ser passar isso tudo aqui, ó, pelo aquele furo e pela ferramenta que foi desenvolvida. Ou seja, a gente tem que desmontar esses 2 conectores, marcar eles, porque depois a gente tem que remontar novamente na mesma posição. Certo? Então, o primeiro desafio aqui é vir com paciência, moldando o cabo aqui, ó, né? Puxando ele para o lado, né? Vai danificando um pouco essa capa laranja que vem junto com o cabo. E depois a gente vem empurrando com uma mão aqui, puxando com a outra para auxiliar. Bem devagar, depois ele vai soltando, né? Olha lá, vai perdendo aquela resistência. E aqui agora começa a ter um cuidado maior, né? Para não puxar e não danificar os terminais ali. Então, ó, vem devagarinho, né? E ó, e vem embora com ele aqui, tá? Agora é um serviço um pouquinho mais de paciência, tá? Vem por baixo aqui, ó, dando um auxílio. Aqui. Com a mão, né? A gente vai auxiliando os conectores do sensor Hall, porque eles podem pegar um do lado do outro, eles se acavalam lá dentro, depois a gente não consegue puxar, tá? E aí depois é uma dor de cabeça. Tem as fases juntos, né? Mas depois a gente consegue ir se virando, tá? Ó, já vou tirar as fases aqui. Ficou somente os sensores Hall, né? Eles são um fio com 2 conectores. Ó, puxei eles aqui para baixo, ó. Tá? Então, eu vou até tirar a capinha para a capinha também não ficar atrapalhando, que daí diminui mais ainda. E depois eles saem aqui, ó. Olha que barbada. Conseguimos, ó, a primeira etapa, né? Tem que ir lá do outro lado da rua. Ah, não. É? Então, ó, desafio. Desmontagem desses terminais. Então, livrando aqui, depois a gente vai tirar essa cinta plástica e a gente vai ver como isso vai proceder depois na sequência aí em relação à remoção desse motor. Porque imagina, se eu...
o nosso positivo, a gente viu, né, eu digo, o faiscamento que gera quando a moto está ligada. Aqui o conector é simples, né? Lembrando, não puxa pelos fios, solta no conector e eu já tenho toda a parte de cima aqui, aonde, né, a parte de cima, a parte de baixo, né, olha lá, ó, bem torrado, né? Se a gente for observar, é o faiscamento dado, né, quando a moto está ligada, o disjuntor está ligado, né, ou seja, quando a moto consome energia na hora da conexão, né, quando a gente vai plugar. Então a gente tem a base dela aqui e do outro lado nós temos a parte de cima da bateria, que é onde vai aqui o nosso carregador, né? Aqui nós temos o display, né, que a gente consegue identificar a carga da bateria 100%. E aqui, pessoal, eu vou utilizar o multímetro para mostrar para vocês que nós temos uma tensão aqui, ou seja, a bateria está ativada. Ela está, né, ó, pisca, né, ou seja, pisca porque ela está reconhecendo, né, buscando o satélite, ou seja, ela tem uma comunicação, você consegue ver ela através de um aplicativo no celular, você consegue ver qual é a porcentagem que tem de cada célula da moto, se tem uma ou duas, né, vai estar mostrando ali, e a localização também, então ela é ativada por GPS. Ambas as placas, né, têm esse reconhecimento, então a gente tem que cuidar, né, normalmente essas motos, quando elas ficam sem energia, dependendo do módulo que a moto possui, tem umas que ficam lá 12 horas, mais, menos, um dia, com uma bateria interna, e depois ela pode perder a memória, né? Ou seja, ela tem que fazer um reset, então tem que cuidar. É como qualquer memória, né? Eu digo de automóvel, quando o pessoal normalmente tinha uma bateria, né, liga os dois bornes, positivo e negativo, para descarregar lá os capacitores, né? Fazer um reset na memória. Então tem que cuidar o que pode acontecer caso a moto fique muito tempo sem energia, ok? Então eu vou pegar o multímetro rapidamente para que a gente faça os testes nessas pontas aqui agora. Então usando o multímetro, eu vou colocar ele aqui na nossa escala de 200 volts, né? Contínuo, né? Então vou ativar aqui o cavaletezinho. Então aqui a gente consegue identificar a nossa tensão, né? Ou seja, ó, 79,8, né? Ou seja, carga plena. Se eu for utilizar o carregador ele não pode mandar mais energia. Então o carregador ele tem que inibir. Colocou na tomada, ele entra em bloqueio, tipo, não vou mandar mais energia, que essa bateria já está 100% carregada. Se chega a ultrapassar essa tensão, a gente tem que chamar a atenção. Alguns fabricantes têm também softwares, né? Ou seja, a scanner que consegue parametrizar, por exemplo, avaliar somente a bateria, né? Depois avalia a controladora da moto e assim por diante, né? Então, lógico, se tem uma placa eletrônica, existem ferramentas que normalmente não estão ao nosso alcance, né? Pelo menos não nesse momento, acredito eu, para que a gente consiga fazer uma análise diretamente na placa, né? Ou seja, fazer uma leitura como se estivesse passando o scanner da moto, lá vendo o sistema PGMFI da Honda, né? Ou de outros modelos de moto com scanner, independente da marca e modelo. Mas eu acredito que no futuro a gente já tenha esse acesso, seja mais fácil, tá? Então, ó, temos energia aqui. Ok, então vamos lá. Para que eu possa remover essa placa, eu tenho que remover a resina. Ou seja, o que é resina? Aqui em cima dela, ó, eu tenho uma cera que é colocado para que trave, né? Ou seja, a gente não tenha acesso ali aos parafusos. Então, eu tenho que vir com muita cautela e removendo devagarinho essa cera ali, ó. É uma cera muito dura, ó lá, ó. Eu quase não consigo mexer. Aqui nos conectores desse lado, vocês vão observar aqui, ó, que eu vou vir devagarinho. Detalhe, se eu levantar com força, eu posso quebrar os terminais aqui embaixo. Então, eu tenho que vir, eu coloco a mão em cima dela. Olha lá, ó. Venho devagarinho, vou subindo a cerinha lá, olha lá, ó. E a cera vai se soltando ali, ó. Só que isso aqui é um trabalho com muita cautela, tá? Olha lá, ó. É o serviço que é feito na reparação, tá? Então, ó, eu consigo pegar aqui com a pincinha, eu venho e eu vou tirando essa cerinha, ó. Então a gente consegue ter acesso aqui ao conector. É bem sensível, pessoal. Para quebrar um terminal desse aqui é fácil, tá? Ó, mesma situação. Venho aqui. Por que eu tenho que usar uma luva antistática, né? As ferramentas para isso. Porque eu vou me apoiar, vou encostar. Então, ó, eu venho aqui devagarinho, boto um dedo em cima ali, com toda a cautela, ó. E venho tirando aqui os caquinhos, tá? Já vou tirar daqui para não ficar aqui em cima acumulando. Vou botar ele aqui para o lado. Ó. E venho tirando, ó. E é um serviço de paciência, tá? Ó, mesma situação aqui.
com calma. O biquinho ali quase não... A gente não consegue colocar ele lá. Eu acabo entortando aqui os biquinhos. Tão durinho que é essas pontinhas ali. Vamos lá. Vou deixar os dois juntos aqui e vir bem devagarinho. Onde ele rompe um pouquinho a resistência, ele sai fora. Eu uso essa aqui, senão eu uso uma outra pretinha que eu tenho, que é um pouquinho mais rígida ali. Sempre lembrando, tá, pessoal? As chaves são descarregadas, não adianta estar toda a mão bloqueada e a chave cheia de energia, né? Aí a chave vem e descarrega. Passar a mão nela aqui, tu descarrega ela na luva, né? Ou seja, evita... Sustentada pelos cavaletes, ou seja, um cavalete especial até na traseira, porque é uma moto com monobraço, ou seja, o cavalete também é especial. E trabalhem sempre com segurança. Então, o próximo passo, remover a roda dianteira, envolve a remoção dos calipers, né? Ou seja, os travões, as pinças de freio. Também eu gosto de remover e colocar de volta na suspensão para não ficar suspensa ali pelos flexíveis ou os aerokips. Segue os passo a passo. Então agora, a próxima etapa, eu vou remover tudo e a gente volta a falar com tudo fora do lugar para a gente ganhar tempo nessa aula extra, mas com várias dicas importantes para o seu dia a dia.
Dando sequência aqui na desmontagem, né, conforme vocês estão vendo, ou seja, a gente se depara com motocicletas que já passaram por várias oficinas, o torque tem que ser aplicado, às vezes vai cola, o pessoal bota cola e não limpa a rosca, que vai mais cola. Observe aqui de pertinho como é que está o estado desses parafusos, ou seja, o alojamento, né, da chave Allen ali na parte interna, ok? Bem enferrujado. E olha só que eu me deparo. Aqui agora eu tô com o mesmo parafuso, ou seja, o último parafuso, e olha a folga que tem para poder encaixar a chave. Mesmo que eu já tenha tentado utilizar aqui, né, como exemplo, uma ponteira, ou seja, para que eu possa colocar ela, né, o máximo possível lá dentro, até mesmo com auxílio de um martelinho, né? Então vem aqui, ó, dá uma batidinha, leva a chave.